8h45, vamos com as informações do esporte. Carlos Ferreira chegando aqui com a gente. Até porque a bola rolou ontem, na verdade, na série C e D, mas daqui a pouco eu te falo de futebol. A gente vai começar com MMA, porque tem notícia boa, hein, Ferreira? Nos Estados Unidos... Eu só quero, antes de falar do MMA, dizer que o baú de hoje, terça-feira, dia de voltar ao passado, o baú de hoje a gente antecipa, vai ser já nessa primeira entrada, se prepare aí. Mas como o Márcio já antecipou, antes de falar de futebol, a gente está querendo briga, né? Pois é, mas é uma briga boa, né, Ferreira? Briga dos outros. Dos outros. E tem boa notícia, né? Nos Estados Unidos, o paraense Bruno Souza deu um passo importante para chegar no projeto de entrar no UFC, que é o maior evento de MMA do mundo. Que passo foi esse, Ferreira? Bom dia. Bom dia, Márcio. Vitória sobre o amazonense Guilherme Santos. Isso aconteceu na sexta-feira. LFA é uma liga que dá, digamos assim, acesso, não direto, mas é um estágio para quem quer chegar ao apogeu, ao máximo, à Copa do Mundo do MMA, que é o UFC. E o Bruno Souza, o paraense Bruno Souza, pupilo da família Batida, deu mais um passo e mandou um recado para nós, direto dos Estados Unidos. Fala, Bruno. Bom dia, galera do Bom Dia Pará. Fala, Tigre. Sou Bruno Souza, lutador profissional de MMA. E na última sexta-feira lutei no evento LFA 95. Já é minha terceira luta na organização e eu consegui um nocaute lindo. Foi legal, foi muito bacana estar lá. Lutei contra o Manauara e Pará saiu melhor, né? Foi uma luta bem tensa, assim. O primeiro round foi apertado, eu tomei uma pressão, mas consegui segurar. E no segundo round consegui botar o ritmo e foi um passeio, né? Assim, coloquei bastante golpes no rosto do meu oponente até o juiz interromper a luta. O LFA é um evento que exporta muito lutadores para o UFC e para o Bellator, que são os maiores eventos aqui dos Estados Unidos. Então, o objetivo dessa organização é meio que projetar atletas para brilhar nos grandes eventos. E estamos aí. Já a terceira luta, como eu falei, a última foi a melhor de todas, um nocaute muito bacana. E pedi o cinturão, conversei com o dono do evento, já estamos tentando organizar aí essa situação e vamos lá, vamos trazer mais um cinturão internacional para o Pará, né? É isso aí, galera, um beijo, tchau! Portanto, antes de chegar ao UFC, ele mira o cinturão, um título mundial no LFA. Então, vamos lá. Podemos falar de futebol agora? Bom dia, Ferreira. Hora. Vamos lá? As meninas do Madre Celeste não começaram bem na fase de oitavas de final da segunda divisão do Brasileirão Feminino. Pois é, Thaís. E ontem, no Mangueirão, o time de Ananindeua acabou perdendo para o Juventus de São Paulo com um gol nos últimos lances da partida. Guarde bem o nome desta moça. Sabrina Ramos Camata, tenho 20 anos. O apelido é qual? Sassá. A zagueira Sassá, como é conhecida, veio a Belém com as meninas do Juventus, tradicional time paulista. No início do jogo, a goleira Isa, do Madre Celeste, teve de se apressar para evitar o possível gol das visitantes. O Juventus chegou perigosamente com Thaís Gabriele. Já a Letícia pegou a sobra e teve a oportunidade de abrir o placar para o Madre. Cássia também chutou para fora esse ataque do time paraense. Na segunda etapa, o time paulista teve uma oportunidade desperdiçada. Pingo respondeu para o Madre. E a goleira Dani Soares não estava muito segura no chute do time paraense. No lance seguinte, foi Isa quem trabalhou lá no gol do Madre. E aos 49 minutos do segundo tempo, falta para o Juventus. E o time paulista mostrou por que é conhecido como moleque travesso. Sabrina aproveitou e fez o gol da vitória. Sassá. Final, Madre Celeste 0, Juventus 1. Acho que esse gol representa o desempenho de todas. A raça e a vontade de cada uma. Vamos para São Paulo feliz, com uma vitória garantida, mas não pode deixar cair, né? Ainda tem o segundo jogo. O gol no final da partida foi um balde de água fria no atual campeão paraense feminino. Agora, se quiser avançar às quartas de final do Campeonato Brasileiro, o Madre Celeste vai precisar reverter no jogo da volta a vantagem que a equipe paulista criou aqui em Belém do Pará. Não tivemos tranquilidade nas nossas oportunidades, né? Tivemos inúmeras chances, não chutamos em gol. Nós estamos cabeça erguida, nós temos toda potencial para chegar em São Paulo e repetir esse jogo, né? Mas com mais tranquilidade na finalização e voltar com a classificação, se Deus quiser. É isso aí, tem que acreditar. O jogo da volta entre Juventus e Madre Celeste vai ser sábado em São Paulo. Carlos Ferreira, o que dizer aí? Resultado, enfim, né?
gol o finalzinho sempre é muito mais doloroso, né? Um castigo para as meninas, né, do Madre Celeste, tomar esse gol no finalzinho e agora ir a São Paulo em desvantagem para o jogo do fim de semana. Mas, de qualquer forma, a história do jogo de Belém prova que há um equilíbrio entre as equipes e é plenamente possível as paraenses trazerem a classificação de São Paulo, embora chegando lá em desvantagem. O Juventus em São Paulo é conhecido como o moleque travesso. Nos seus bons tempos aprontou muito com os grandes times de lá. Digamos que esse time feminino é a versão moleca travessa, né? Então vamos agora poder voltar no passado um pouquinho? Na hora. Vamos ao baú do Ferreira. Novembro é o mês de aniversário da maior conquista do Remo, o título brasileiro da Série C de 2005. 15 anos o Remo completou dessa conquista na última sexta-feira, então nós estamos trazendo no baú essa conquista do Leão Azul, que ocorreu em Porto Alegre. A festa do título foi em Porto Alegre, numa vitória sobre o Novo Hamburgo, e é isso que a gente vai mostrar agora aqui para vocês. Aí os momentos do dia 20 de novembro de 2005, o Remo enfrentava o Novo Hamburgo e, ao mesmo tempo, América de Natal e Ipatinga jogavam em Ipatinga. O Remo conseguiu essa conquista numa vitória com gols do capitão e do Maurílio, 2-1 para o clube do Remo. Casando com o resultado do outro jogo, o Remo não só conquistou o acesso para a elite, para a Série B, no caso, né, da C para B, como foi campeão dessa competição, favorecido pelo empate entre Ipatinga e América. Aí o Luiz Gustavo descontando para a equipe do Novo Hamburgo, mas ao final do jogo a festa foi remista. Olha só, festa pelo acesso, e aí os jogadores ficaram sabendo do resultado do outro jogo e que o acesso também equivalia ao título. Uma tarde de sábado de lágrimas dos azulinos, lágrimas de muita alegria, de um feito tão histórico que nós estamos aqui 15 anos depois relembrando, recolocando aí para a torcida do Leão Azul. Vamos registrar aqui a foto oficial do Remo campeão brasileiro daquela competição, capitão aí no clube do Remo, jornal O Liberal do dia seguinte, registrando Remo campeão brasileiro, né? E a foto que traz o time inteiro do clube do Remo, o grupo campeão brasileiro, que a gente está conferindo nesse momento aí. Marquinhos Belém, Marquinhos né, Belém em primeiro plano, Serginho. Maravilha. Marquinhos e Serginho, a vitória do Remo sobre o Novo Hamburgo e o título inédito da segunda divisão para o clube do Remo. E Ferreira, foi no ano que o Remo conseguiu um destaque muito grande também nas arquibancadas, né? Embora o título tenha sido fora de casa, né? Em casa o Remo também deu um show aí no Mangueirão, lotando praticamente todos os jogos, né? Bem lembrado, Márcio. Naquela altura o Remo teve a melhor média de público do Campeonato Brasileiro, envolvendo todas as séries, né? C, B e A. Então o Remo foi a melhor média de público do Brasil em 2005, Mangueirão lotado. A média de público do Remo era praticamente a capacidade do Mangueirão. Sim. Hoje, que o Mangueirão hoje tem uma capacidade para 35 mil, o Remo teve ali 32 mil e alguma coisa. Na média de público foi uma média extraordinária, num papel fundamental que a torcida do Remo cumpriu de apoio ao time, mas também de suporte financeiro. E foi um ano, falando em finanças, extremamente difícil para o clube do Remo. Para vocês terem uma noção, o Remo entrou para o Campeonato Brasileiro com salários atrasados e uma situação tão ruim que o Walter Lima foi o primeiro técnico do Remo no campeonato e na preparação da equipe para a competição, lá no início da preparação, alguns jogadores estavam indo treinar de bicicleta e isso virou chacota, né? Então o Remo passou por várias situações desse tipo e foi crescendo dentro da competição. Mas quem traz um relato para nós sobre essas dificuldades que o Remo superou é o presidente do Remo da época, Rafael Levi. O Remo estava com muita dificuldade financeira, o Remo não tinha dinheiro, né? O Remo não tinha patrocínio, o Remo não tinha sócio-torcedor, o Remo não tinha nenhuma ajuda. O Remo devia 3 meses de salário aos jogadores, estavam 3 meses atrasados. O Remo não tinha dinheiro para comprar bola. Quando o Robervaldo Davino chegou, ele me chamou e disse, olha,
Quinta-feira eu vou fazer um treino coletivo. Se eu não tiver 20 bolas, mas a bola que está sendo disputada a competição, que é uma bola Nike, eu vou me embora. Aí foi uma loucura. Um corre-corre danado. Um diretor comprou duas, outro diretor comprou duas, outro comprou uma. O vaquinha aqui, vaquinha ali. E aí nós conseguimos 12 bolas. E levamos no dia do treino, entregamos as 12 bolas para o Roberval e pedimos que ele entendesse a situação que nós íamos completar. E ele aceitou e fez o treino. E assim nós começamos o primeiro quadrangular. Passamos do primeiro quadrangular e aí veio o primeiro mata-mata com o Tocantinópolis e o grande problema de novo surgiu. Porque eu tinha prometido pagar 50% da folha e só consegui pagar 30%. Então os jogadores iam sair sexta-feira do ônibus lá do Bainão, às 7 horas da manhã, às 6 horas me telefonaram para casa que eu fosse lá às pressas, porque os jogadores não estavam querendo viajar. E eu fui lá, mas graças a Deus eu já tinha conseguido a confiança deles e eu prometi que na segunda-feira, sem falta, eu iria pagar, eu teria o dinheiro para pagar a folha integral. Aí eles aceitaram, perderam de 2-0 e voltaram. E quando voltaram, eu estava lá no Bainão esperando o ônibus. Quando eles desceram, eu disse, ninguém se afaste, eu quero falar com vocês. E ficaram todos lá em volta e eu disse, olha, eu estou com o dinheiro. Amanhã, tal hora, vocês estejam aqui no Bainão que vocês vão receber integralmente a folha, como eu prometi. Roberval aproveitou aquela deixa e disse, olha, isso aí é comprometimento, isso aí é responsabilidade. Então é isso que eu quero de vocês domingo no jogo de volta. E realmente foi o que aconteceu. Os jogadores levaram aquela injeção de ânimo, né? E no domingo, apesar de todas as dificuldades que vocês já sabem, o Remo conseguiu ganhar de 4-1 e passou para o segundo mata-mata. Que situação. Olha que drama, hein? Que situação toda que o Remo viveu, de os jogadores se recusarem a viajar para o jogo de Tocantinópolis por falta de pagamento, serem convencidos, a viagem atrasou 4 horas, o Remo perdeu o primeiro jogo e criou-se uma tensão muito grande. Afinal, perdendo por 2-0, o Remo teria que ir em Belém vencer com uma margem de 3 gols, né, desse time do Tocantinópolis. E aí para o jogo de Belém, esse foi, digamos assim, o jogo mais dramático, o jogo mais marcante de toda a trajetória. Nós vimos lá no início os gols da decisão do Remo campeão, mas aqui agora a gente confere para vocês as imagens do Remo 4, Tocantinópolis 1, o jogo da classificação. Foi de fato um grande drama. O Remo na semana do jogo recebeu o capitão que já fez 1-0, veio do Ceará e já estreou fazendo 1-0. Aí o Remo logo em seguida fez 2-0 e passou a impressão de que ia dar tudo certo. Mas o Tocantinópolis fez esse gol aí que obrigou o Remo a fazer mais 2. E o Remo até chegou a perder um pênalti quando poderia abrir vantagem e o jogo foi ficando dramático. O Magrão fez 3-1. E aí o quarto gol do Remo foi nesse pênalti sobre o Landu. E o Osni fez 4-1 para o Remo, olha só. Foi um drama imenso no Mangueirão. O Remo conseguiu, enfim, essa classificação, seguiu adiante e esse é um ponto, foi a um quadrangular. O acesso à Série B volta a ser em quadrangular 15 anos depois. E o Remo aí conseguiu a classificação através de um quadrangular, subiu para o jogo contra o Novo Hamburgo. Na véspera da decisão, o presidente Rafael Levi reuniu os jogadores e fez um agradecimento. E foi um agradecimento que acabou gerando uma grande emoção entre os atletas. Foi um negócio tão envolvente que, ao final, o técnico do Remo, Roberval Davino, falou para os jogadores: amanhã não vai ter pré-eleção. A pré-eleção foi essa. Vão a campo e resolvam. E o agradecimento do presidente foi pelo fato de os jogadores terem compreendido as dificuldades do clube, terem abraçado a causa do clube e, de fato, o Remo se agigantou e acabou sendo campeão. O futebol se tornou uma atividade muito mais econômica do que anteriormente, a gente sabe disso, né? Ao longo do tempo foi assim, mas ainda há espaço para emoção, para aquele sentimento, para garra, né, Ferreira? A gente observa que tem espaço para esse tipo de sentimento dentro do futebol, para quem está jogando, né? E uma coisa muito certa, viu, Márcio Thaís? No futebol, como em quase tudo na vida, mas o futebol, por ser uma atividade coletiva, o sofrimento une e agiganta.
Esse caso, essa trajetória do Remo de 2005 foi muito isso. Houve muito sofrimento ao longo da campanha e o time cresceu demais e chegou muito forte. Eu estou dizendo isso até para fazer uma relação com a Série C atual, onde nós estamos vendo que times que nadaram de braçadas até então, agora estão dando sinais de queda. O Brusque de Santa Catarina, que atropelou todo mundo, agora está sendo atropelado. O Santa Cruz, que passeou na competição, vacilou no fim de semana e perdeu para o Manaus. Ferroviário também é um outro exemplo. Ferroviário é outro exemplo. O próprio Remo, que teve uma trajetória confortável, hoje não está no mesmo nível de rendimento. Mas, apesar disso, ontem, mesmo jogando mal, conquistou um ponto em João Pessoa diante do Botafogo no empate em 0-0. A história desse Remo e Botafogo. Como fica a Série C? As possibilidades, o que vem pela frente, essas considerações todas a gente traz daqui a pouco e traz também o Bragantino, que deu motivo para um bom dia para a Thaís. Exatamente, vamos falar de Série D também. O esporte é o nosso segundo tempo, aqui com o Carlos Ferreira. Vamos destacar agora a Série C e também a Série D. Um bola na rede. Então vamos lá, vamos dar início a essa partida. A gente começa falando, como o Márcio disse, desse campeonato brasileiro, né, da Série C, e nós vamos ver como é que ficou a classificação desse grupo A, depois de Série D, desculpa. Depois dessas 13 rodadas disputadas. Vamos para cá então, Ferreira? Vamos acompanhar tudo isso? Temos aqui o Faixa Clube na liderança com 25 pontos. Aí o Bragantino vem na cola com 24. Temos aí o Galvez com 23. Aí o Rio Branco com 21, fechando aí o G4. Todos já matematicamente classificados para a próxima fase. O Independente de Tucuruí é o sexto com 14 pontos e pode terminar na quinta posição no fim dessa primeira fase. O Atlético Acreano ficou com a última posição da chave e aí tem apenas 7 pontos conquistados. Fast Clube que está na liderança, comandado pelo Lecheva, né? Perdeu para o Bragantino dentro desta fase e o Bragantino na segunda posição. O Bragantino perdeu a liderança, né? Passeou dentro da competição, perdeu agora a liderança, mas está classificado, enfim, está muito bem dentro do campeonato, sob o comando do Cacaio, que já foi campeão dessa série, campeão não, já conseguiu um acesso da Série D para a Série C com o Remo e agora busca repetir esse feito com o Bragantino. Pois é, o Bragantino que segue muito bem aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Pois é, ontem em Bragança, o Tubarão goleou o Atlético Acreano. Vamos acompanhar. No estádio Diogão, o Bragantino foi para cima do Atlético Acreano, lanterna do grupo A1. O lateral Jackson recebeu bom passe, deu o corte e bateu colocado. 1-0. Tabelando pela direita, o Tubarão chegou com perigo no chute de Bruno Limão. Mais um ataque do Tubarão, Bilal ganhou na velocidade, mas bateu para fora. Wendel também teve ótima chance de ampliar a vantagem, mas o goleiro Sebastião salvou. No segundo tempo, o Wendel se redimiu. Depois do passe de Ed Kleber, ele ganhou do zagueiro e bateu para o gol com estilo. 2-0. Mauro Juruteua também teve chance de gol, mas finalizou mal. Aí o Mauro Juruteua foi na linha de fundo e cruzou. A bola passou por todo mundo, mas o Fidelis estava no lugar certo e fez de cabeça. 3-0. Depois do escanteio, o zagueiro Igor João também usou a cabeça para aumentar a conta. Final, Bragantino 4, Atlético Acreano 0. O Bragantino já está classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Mas no próximo sábado tem uma partida importante contra o Vilhenense em Vilhena, estado de Rondônia. É que a equipe ainda vive a expectativa de terminar em primeiro lugar no grupo. Independente de ficar em primeiro ou segundo, o importante é você acabar bem, né? Até porque você vai fazer um mata-mata depois e você vai mostrar a superioridade à equipe adversária que você for enfrentar. Importante que nós vamos lá para a Vilhena fazer um grande jogo lá e sair com um bom resultado de lá, independente de ficar em primeiro ou segundo. Agora sim, a gente fala de Série C do Campeonato Brasileiro. A rede não balançou no confronto de ontem entre Botafogo da Paraíba e Remo pela
Série C. Pois é, o 0-0 no placar manteve o Remo na briga por uma vaga na próxima fase da competição. Em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba entrou em campo pressionado. Só uma vitória manteria o time com chances de classificação à próxima fase da Série C. Do outro lado, o Remo queria a vitória para garantir vaga antecipada na sequência da competição. O jogo começou até movimentado. Ramon mandou para fora nessa cabeçada. Já o Leão chegou na cobrança de falta com Charles. Marcos Aurélio foi além e tentou o gol olímpico. No chute despretensioso de Lucas Siqueira, a bola desviou na marcação e Felipe precisou se esticar para jogar para escanteio. Depois a partida ficou truncada, cheio de bate e rebate no meio-campo. Marcos Aurélio era o mais perigoso pelo lado do Belo. Vinícius, unanimidade no gol azulino, saiu mal neste lance, mas o chute terminou indo para fora. O segundo tempo começou feio, viu? Gustavo Hermel, que saiu do banco de reservas, ainda levou algum perigo pelo Remo. Em seguida veio uma blitz do time da casa. Marcos Aurélio, em mais uma cobrança de falta, obrigou Vinícius a fazer essa grande defesa. Marlon do Botafogo teve 2 oportunidades, chutes perigosos. E não rolou o gol que o Belo tanto precisava. Botafogo 0, Remo também 0, placar final. Acho que falta um pouquinho de dinâmica que nós fomos buscando até no decorrer do jogo. No primeiro tempo nós começamos até propondo o jogo, ficando com posse de bola, mas os últimos 25 minutos do primeiro tempo o Botafogo nos colocou dentro do nosso campo, fazendo nós baixarmos as nossas linhas e praticamente não conseguimos reagir. Essa semana vamos conseguir resgatar um pouco alguns, principalmente para esse jogo que será importantíssimo contra o Manaus. Jogo contra o Manaus no sábado, de um Remo que na partida de ontem causou uma preocupação interessante. O Remo contra o Santa Cruz jogou bem e perdeu. Ontem o Remo jogou mal e faturou um ponto precioso. Agora com 27 pontos, o Remo mantém a sua posição, no G4, né? Ou seja, como um dos 4, mas subiu uma posição. A gente já vai mostrar aqui a classificação. Mas em questão, a produção do Remo na partida de ontem. É uma equipe que tratou de manter o jogo sob controle, que não teve ousadia, que não buscou o gol, que não deu trabalho ao goleiro do Botafogo, tratou de proteger o Vinícius. O Vinícius andou fazendo uma, 2 defesas importantes no jogo, mas pelo fato de ter conseguido o resultado, o jogo valeu positivamente para o clube do Remo. A atuação mostra a necessidade de essa equipe ganhar mais competitividade, não só para essa reta final, mas seguindo adiante para o que virá no quadrangular, no momento H, né? Na hora H da decisão do acesso. É isso mesmo. Vamos ver a classificação então, Ferreira? A Feira já anunciou um pouquinho. A gente vai acompanhar, né? Restando aí 2 rodadas para o fim da competição. Santa Cruz na liderança com 36, já inclusive classificada a próxima fase. Temos aí o Remo subindo, né? Um ponto, uma posição, subiu uma posição, agora o segundo com 27. Vila Nova também com 27. E aí depois temos o Paysandu fechando o G4 com 25. A gente segue olhando aí essa tabela, porque o Manaus está com 23, o Jacuipense com 21. Segue na briga por uma vaga na próxima fase e até o Ferroviário do Ceará com 19 pontos tem pouquíssimas chances de avançar. Teria que vencer os jogos que restam e torcer para os tropeços aí de Paysandu, Manaus e Jacuipense. O Botafogo da Paraíba também com 19 pontos, briga apenas aí para escapar da zona de rebaixamento, já que não pode chegar no número de vitórias do Papão. E na zona de rebaixamento estão aí 13 e também o Imperatriz. Ferreira, o que percebemos aí, né? Manaus e Paysandu, uma briga bem direta por essa vaga, a 4ª posição, né? Olha, questão resolvida só do Santa Cruz, que já está classificado. O Jacuipense tem possibilidade, porque com 21 ele pode chegar a 27. É uma possibilidade, né, Ferreira? Uma possibilidade matemática mínima. O que nós temos de verdade são Manaus, Paysandu, Vila Nova e Remo disputando 3 vagas. Isso é fato. E aqui o Manaus, que é o próximo adversário do Remo no jogo de sábado, tem 23. Se ele ganha, vai a 26. E faz o último jogo contra o Imperatriz, que é a carne assada do campeonato. Então, por isso, o Manaus está vivíssimo aqui nessa disputa. O Paysandu, na sexta-feira, recebe o Botafogo, que ontem foi adversário do Remo. Se o Paysandu ganhar do Botafogo, se classifica. Se o Paysandu empatar com o Botafogo,
ele vai depender do resultado de Manaus e Remo no sábado. Mas o Vila Nova, que tem 27 pontos aqui, ainda corre risco, até porque é uma equipe que está em trajetória descendente agora nessa reta decisiva. O que eu quero chamar a atenção aqui é para Remo e Vila Nova, que estão iguais com 27 pontos. Aí você se pergunta, por que o Remo, então, está em segundo se eles têm os mesmos 27 pontos? Eles têm os mesmos 27 pontos e eles estão empatados em número de vitórias, cada um tem 7. Gols pró também. Eles estão empatados em saldo de gols, 8 gols cada. Eles estão empatados em número de gols marcados, 18 cada. Eles estão empatados em confronto direto, porque foram 2 empates em 0-0. Eles estão empatados no primeiro critério disciplinar, que é número de cartões vermelhos. Eita. O Remo é segundo, está acima do Vila Nova, porque tem 2 cartões amarelos a menos. O Remo recebeu 38, Vila Nova recebeu 40 até agora. E depois do cartão amarelo, Ferreira, seria sorteio. Sorteio, olha só. Seria sorteio. Maravilha. Então é isso, temos aí esses times brigando. O Remo o empate classifica na próxima rodada? Sim, o Remo empatando com o Manaus está absolutamente classificado, porque o empate eliminaria o Manaus. Então, automaticamente, o Remo se empatar com o Manaus tem 23, iria a 24, só chegaria a 27. Seria festa, inclusive, para o Vila Nova, que está aí balançando. Semana que vem já começa, né? Praticamente o início de dezembro, que acaba o campeonato, né? Isso. Então as equipes estão aí todas... Início de dezembro termina a fase classificatória. A fase classificatória, exato. A fase, né? Em que se define Exato. quem é que vai ao quadrangular. 5 de dezembro é o dia, porque nós teremos repá no jogo que pode até ter os 2 já classificados. Pode decidir classificação ou pode decidir apenas posicionamento. Perfeito, Ferreira. Bom, depois de começar tropeçando na Série C, né, Paysandu caminha aí bem para conseguir essa classificação à próxima fase. Exatamente. Já são 5 jogos seguidos sem derrota. E o novato tem ajudado bastante nessa arrancada aí da reta final, hein? Vamos saber quem ele é. Nada como uma pressãozinha para as coisas fluírem naturalmente. Minha esposa estava me cobrando muito, fazer um gol para ela, dediquei o primeiro para ela. E a cobrança da patroa deu resultado. O jogador que chegou recentemente ao Papão e ainda não tinha marcado em 2020 no clube anterior, desencantou de vez. Marcou 3 gols nos últimos 2 jogos. 1 na estreia contra o Imperatriz do Maranhão e 2 na vitória contra o Ferroviário do Ceará. Nem nos meus melhores sonhos ia ser tão bom assim, né? Mas eu trabalhei muito para chegar a esse momento e acho que eu vim merecendo já fazer gols. Estava devendo sim fazer gols e graças a Deus estou correspondendo. Motivação que tem ajudado bastante a equipe. Já são 3 vitórias seguidas e 5 jogos sem derrotas. Apesar da arrancada, cautela é importante em um momento decisivo. Faltam apenas 2 rodadas para o Papão decretar a permanência no quadrangular que define o acesso. E, independentemente dos adversários, entre os jogadores, a boa sequência na competição deve continuar. E o próximo confronto é contra o Botafogo da Paraíba. O grupo todo tá unido, tá focado no só objetivo, que é a classificação, né? E dia a dia, treino a treino, jogo a jogo, a gente vai melhorando cada vez mais. Vocês lembram que o Marlon foi apresentado pelo Paysandu no mesmo dia em que o Remo apresentou o Felipe Gedós? E o assunto para nós é que era o Felipe Gedós, porque um jogador de histórico internacional, com um currículo que se impunha, né? O que nós tivemos até agora? 2 jogos do Gedós pelo Remo, 2 jogos do Marlon pelo Paysandu. O Marlon já fez 3 gols. O Marlon já fez 3 gols, já conquistou a torcida do Paysandu e o Gedós está devedor a torcida do Remo. Eu prefiro dizer que continuamos esperando pela estreia do Felipe Gedós na equipe do Clube do Remo, enquanto o Marlon, mais do que estreou, conquistou a torcida bicolor. O futebol tem dessas coisas aí, né? Quem de repente chega mais discretamente é que acontece. Mas é cedo para qualquer tipo de conclusão sobre o sucesso do Marlon e sobre o fracasso até então do Gedós. Há muita coisa para acontecer e eles têm muito o que provar ainda. Então tá bom. Obrigada por hoje. Sim, Volta senhora. amanhã? Amanhã. Tá bom, Ferreira. Bom dia para você, Ferreira. Até amanhã. Bom dia.